Uniclac. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Vamos para mais uma aula, aula de ética, Código de Ética do Banco do Brasil 2015, né? Algumas considerações iniciais. Eu quero chamar a atenção de vocês que podem ter certeza que uma questão na prova do Banco do Brasil provavelmente vai ser desta aula, da aula de ética. Pode ter absoluta certeza disso. Assim ocorreu em 2011, 2012, 2013, 2014 e, se Deus quiser, agora 2015, concurso do Banco do Brasil. O aluno tem que saber priorizar os conteúdos, cara. Olha só, essa aula, a duração dela está prevista em torno de 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Você já pensou? Em 30 minutos você consegue adquirir o conhecimento necessário e suficiente para você fazer uma questão de uma prova. Rapaz, isso é uma vantagem competitiva, então você não pode aí deixar de passar esse ponto, tá certo? Então vamos lá, aula de ética do Banco do Brasil. Lembrando que a aula de ética do Banco do Brasil normalmente faz parte do bloco de cultura organizacional, né? De cultura organizacional. Este bloco, normalmente, nós temos 5 questões. Das 5 questões, sempre é uma sobre ética, código de ética. Então tá aí para vocês aí uma chance de ouro para pontuar, cara. Esses pontos assim, fáceis, assim, é fácil. Não vou falar para você que é difícil, não é fácil. Esses pontos aí, nós chamamos eles de baixa complexidade. Ou seja, com pouco esforço, com dedicação necessária, você consegue aí adquirir esse ponto, né? Professor, bacana, eu quero adquirir esse ponto. Então dá uma dica pra gente. Vou dar uma dica para vocês. Inicialmente, você deve estudar na fonte, cara. O que é estudar na fonte? Aonde o examinador retira as questões de prova. Então aqui para vocês o link super atualizado do Código de Ética do Banco do Brasil, né? Clicando aqui, e você vai estar aqui nessa página, né? Inclusive, eu sugiro a vocês para que vocês naveguem no site do Banco do Brasil, porque você pode ter absoluta certeza que o examinador sempre está retirando aí questões do Banco do Brasil. Neste campo aqui, nós temos aqui, ó, o Código de Ética, né? Que é adotado do Banco do Brasil. Temos o Estatuto Social do Banco do Brasil, que é um assunto que será abordado em uma outra aula. Inclusive, o Estatuto Social do Banco do Brasil aí tem 24 páginas, né? Eu acho interessante o cara clicar. Sobre o Mercado Novo também, eu recomendo que você dê uma clicada aqui e dá uma lida, né? Então aqui você tem, né, o Código de Governança constituído, o Código de Governança do Banco do Brasil está constituído, olha só, pelo Mercado Novo, pelo Código de Ética, pelas políticas, né? Isso aqui é o Código de Governança do Banco do Brasil. Bacana, galera. Detalhe, um assunto muito importante aqui que me chamou a atenção dessa tela, né? O aluno sempre tem que estar em vanguarda, né? Tem que estar sempre na frente, né? Aqui tem um cantinho aqui dessa página do banco, está escrito assim, ó, decisões colegiadas, administração, ou seja, uma postura, um valor do Banco do Brasil, né? Aí, ó, com o propósito de envolver todos os executivos na definição de estratégias e na aprovação de propostas para os diferentes negócios do Banco do Brasil, as decisões em qualquer nível da empresa são tomadas de forma colegiada, ressalvadas as situações em que uma estrutura organizacional mínima não o permita. A administração utiliza comitês, subcomitês e comissões de nível estratégico que garantem agilidade, qualidade e segurança à tomada de decisão, né? Esse sujeito aqui, tá certo? Você pode ter certeza do seguinte, esse sujeito aqui, ele pode ser, inclusive, tema da prova de redação. Tá aí. Esse cara aqui pode ser
tema da prova de redação da galera, ok? Então tá aqui para vocês, estudem na fonte, né? Eu sempre falo que o aluno, para ficar competitivo, ele tem que vencer paixões, ele tem que fazer algo a mais. Então o professor é mero instrumento dos seus estudos, tá? A gente vai orientar, nós vamos explicar algo para vocês, mas quem vai fazer a diferença são vocês. Bacana? Então aí, dica preciosa. Até nesse exato momento, o professor passou 2 recados para vocês. Primeiro, que é fácil você pontuar, que está aqui. E o segundo recado, muito importante, é de estudar na fonte, né? Na fonte. Não só dessa aula, mas outras aulas também. Professor, então vamos para o código de ética. O professor clicou aqui em código de ética, fez o respectivo download, né? E nós vamos começar a explicar o código de ética, né? Mas recomendo, nós vamos ler 100% do código de ética, 100%, né? E a leitura seca do código de ética deve fazer parte de sua atenção, de sua revisão, né? O código de ética. Gente, o código de ética, que vem a ser um código de ética? Não é código, uma lei, né? Tá certo? Consolidada, né? Ética, né? Sobre a ética do Banco do Brasil. Ou seja, o código de ética vai nortear, certo, as atitudes, as ações, os comportamentos, aí, as decisões do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, o estatuto dele, o código de ética dele, ele trata, tá certo? Ele trata esses assuntos, esses comportamentos requeridos, essas orientações em tópicos. Ou seja, ele tem o tópico número 1, né, que fala sobre clientes. No total, o Código de Ética do Banco do Brasil tem 9 tópicos, né? Isso é muito importante. Então tem o Código de Ética do Banco do Brasil, clientes, eu quero explicar como é que foi pensado esse Código de Ética. E esse Código de Ética aqui de clientes, né? Nós temos aí 5 itens, 5 orientações, tá? 5 orientações, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, né? Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é importante, cara. Melhor do que você estudar na fonte do examinador é pensar como examinador. O examinador tem a obrigação de fazer o quê? De fazer uma questão de prova. Então, olha só, rapaz, eu falo isso porque eu conheço gente que já fez questões de provas, né? Amigos meus, professores que inclusive já passaram aqui no Lá Concurso, que tem alguns que ainda fazem ainda questão de prova, né? Que aí o cara diz o seguinte, quando ele pega os itens como esse aqui, o que acontece, né? Eu vou só jogar aqui o item 2 para vocês prestarem atenção, ó. Funcionários e colaboradores. Se eu tirar aqui ficou meio bagunçado. Ele pega, faz um texto bonito, entendeu, sobre clientes e fala assim, assinale a alternativa que não corresponde a clientes. Aí o cara pega o item 5 aqui, por exemplo, manda aqui, ó, fornecedores. Fornecedores. Pronto, fez uma questão. Ou seja, o Código de Ética possibilita a elaboração de inúmeras questões devido à sua disposição. Então, só para entender, então tópicos, são 9 tópicos, né? Cada tópico tem uma forma de relacionamento, uma conduta estipulada e o examinador vai brincar com isso. Professor, o que eu tenho que fazer? Gente, aqui pode ter certeza, pode ser a banca Sens Gran Rio, pode ser a banca do CESP, pode ser a banca AFCC, qualquer uma das bancas examinadoras, ele vai usar o instituto do Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Então ele vai utilizar isso aqui, esse é o texto básico, então preste atenção, né? Vamos lá, item 2, então são 9 temas, o primeiro é clientes, o segundo funcionários e colaboradores, né? O terceiro fornecedores, né? Fornecedores, o quarto acionistas, investidores e credores, parceiros, né, concorrentes, governo, comunidade e, finalmente, órgãos reguladores, né? Então, são os 9 temas que o banco vai se relacionar. Atenção, cabeça de examinador, né? Ele vai pegar um item aqui que é de concorrentes, por exemplo, e vai falar que esse item de concorrentes
faz parte do itens funcionários. Então, máxima atenção, né? Inclusive, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Vamos começar a nossa aula, né? Já começamos. O professor, essa aqui já é a minha sexta gravação, rapaz, sobre código de ética, papo reto, né? Sexta? Não, desculpa, quarta ou quinta, né? Quinta gravação. Isso é importante, cara. Quarta, quinta gravação. Professor, por que você está gravando? Sabe por quê? Porque o código de ética, né? Sofre pequenos ajustes todos os anos, quase todos os anos. E quando tem um pequeno ajustezinho, o que acontece? Modifica o código de ética. Lembra que eu falei para vocês? Primeira premissa, estudar na fonte. Estudar onde o examinador retira suas questões de prova. O segundo ponto importante, cara, como o examinador pensa. Tá? Cabeça de examinador é uma coisa incrível. Toda e qualquer alteração, ele ama de paixão. Professor, se eu já sei que o cara ama de paixão, professor, esse elemento aí, professor, de coisas novas, então eu tenho que estudar, tem. Então o que acontece? Eu trouxe para vocês aqui essa atualização aqui do Código de Ética do Banco do Brasil e sofreu algumas alterações, né? Ou foi uma redistribuição dos números, ou mudou o texto, ou foi acrescentado item novo no Código de Ética. Então, atenção. A aula está aqui, vou apresentar para vocês. Aonde está a palavrinha novo? De novo, novo. Você deve levantar a sua guarda, tá? E estudar 2 vezes. Porque o assunto é potencial, uma questão na prova está certo. Então, o novo, aquilo que foi alterado, ele tem o dobro de chance de ser cobrado na prova, né? Mais um ensinamento, mais uma dica para vocês aí, não só para essa aula, mas para todos os concursos. Bacana? Então vamos lá. Código de Ética do Banco do Brasil, formado por 9 tópicos. O primeiro tópico ele é como o banco vai se relacionar a clientes. Este tópico nós temos 5 itens, né? Item 1.1. Oferecemos produtos, serviços, informações para o atendimento das necessidades de clientes de cada segmento de mercado com inovação, qualidade e segurança, né? Então está aí para vocês o primeiro item do Código de Ética de Clientes, bastante simples, não tenho o que explicar. É uma aula aqui pragmática, o aluno tem que fazer uso da leitura, né? Item 2. Oferecemos tratamento digno e cortês, respeitando os interesses e os direitos do consumidor, né? Esse item 2 aqui já foi objeto de prova do concurso do Banco do Brasil, salvo engano, 2012 ou 2013, né? Se já caiu o item 2, o examinador pode cobrar para vocês o item 3, né? Oferecemos orientações e informações claras, confiáveis e oportunas para permitir aos clientes a melhor decisão nos negócios, né? Então tá aí para vocês os 3 primeiros itens, né? Muito simples, muito tranquilo, né? A forma como o banco relaciona, a gente observa aí que o cliente aqui está em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, ele quer tratar o cliente com inovação, com qualidade, segurança, tratamento digno, né? Ele respeita os direitos do consumidor, cortês, certo? Fornece informações precisas para tomar a melhor decisão nos negócios, né? Ou seja, não tem lero-lero, não tem mentirinha, não tem nada. Item 4. Estimulamos a comunicação dos clientes com a empresa e consideramos suas manifestações no desenvolvimento e melhoria das soluções em produtos, serviços e relacionamento. Ou seja, ouve os clientes, isso que está escrito no item 4. E o item 5, nós temos aqui: asseguramos o sigilo nas informações bancárias, ressalvados os casos previstos em lei. Então tem para vocês aí sobre a proteção do sigilo bancário, isso é muito importante, né? Aí sobre isso aqui o examinador pode aprofundar um pouco, né? Por exemplo, primeira coisa, eles asseguramos, né, o sigilo das informações bancárias. Isso aqui que é o sigilo bancário. Só que é o seguinte, esse sigilo bancário, preste atenção, ele não é, tá, absoluto. Ele não é absoluto.
Se ele não é absoluto, ele é relativo. Se ele é relativo, acontece que existe as tal das exceções. Existe o tal das hipóteses, né? As ressalvas, né? Professor, eu quero exemplo, professor, quando que o banco ele vai quebrar o sigilo bancário do sujeito? Sim. Na lei eleitoral, por exemplo, existem determinadas situações, principalmente daqueles caras que são candidatos, né, onde o banco tem que fornecer as informações bancárias do sujeito, né, das contas para quem? Para a Justiça Eleitoral. Professor, eu quero outra hipótese, professor, né? Outra hipótese do sigilo bancário. Sim, a partir do momento aí que o cara tem uma movimentação suspeita, né? O banco tem que informar essa informação para os órgãos responsáveis, para o COAF e assim por diante. Professor, eu quero outra hipótese, professor, na qual pode o Banco do Brasil quebrar o sigilo bancário, né? A hipótese mais comum de todas, né? Por decisão judicial. Está tendo inquérito, está tendo uma investigação, né? É solicitado por juiz, ou promotor, ou o delegado, né? Conduz o inquérito policial, que há necessidade de ter as informações bancárias do sujeito. Então, o juiz vai lá, decide, né? Defere o pedido. Então, são as hipóteses de quebra do sigilo bancário, né? Pronto, cara. Então nós fechamos aqui, né? Os 5 itens, os 5 comportamentos, as 5 formas na qual o banco vai tratar os clientes que vão nortear todos, né? Todas as ações do Banco do Brasil. Segundo bloco, né? Como que o banco trata, né? Os colaboradores, os empregados, né? Os funcionários. Primeiro item, ele diz o seguinte: zelamos, tá? Pelo estabelecimento de um ambiente de tratamento saudável, pautado nas relações entre superiores hierárquicos, subordinados e pares, pelo respeito e pela cordialidade, né? Vamos explicar esse sujeito, né? Então aqui está você. Então, você aqui no Banco do Brasil, você, né? O banco vai zelar, olha só, para um ambiente de trabalho saudável, ok? Ó, saudável, né? Saudável. Pautando as relações entre os superiores hierárquicos, né? Olha só, esse você aqui, você vai ser tratado com respeito e cordialidade. Por quem? Ó, pelo seu chefe. Ok? Ó, seu chefe, seu superior. Ok? Subordinados, as pessoas que estão aqui, ó, seu subordinado, sob a sua responsabilidade, subordinados. E temos um cara aqui chamado de pares, né, que não está numa posição hierárquica, nem abaixo, nem acima, né, pares. Professor, eu quero um exemplo disso aqui. Você é gerente, tá? Gerente de contas. Você é gerente de contas. Existe o gerente geral, que está acima de você. Esse cara é seu superior hierárquico, ok? No gerente de compras você tem 2 assistentes, que são seus subordinados. E você tem 2 colegas que são também gerentes de contas. Ou seja, a relação entre todos, né, todos, deverá ser, ó, com respeito e cordialidade e um ambiente de trabalho saudável, né? Item número 2, né? 1.1. Vamos para o próximo item. 2.2. Repudiamos condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza, né? Olha aí, né? Recentemente, isso aqui foi incluído recentemente, né? Recentemente que eu falo faz alguns anos, para atender lá a lei de assédio moral, né? Assédio moral. Nós temos 2 tipos de assédio, né? Assédio moral e assédio sexual, né? No serviço acontece muito assédio moral, né? Item ponto 3, inclusive, né? Eu conheço, né, várias ações aí, tá? De pessoas que processaram o Banco do Brasil, né? Aliás, eu conheço poucas pessoas que já fizeram isso, 1, 2 pessoas que eu conheço, mas eu sei de casos, muitos casos desse processo, então, né? E o banco acaba respondendo. Então repudiamos condutas, e se você lá fizer isso, cara, caso de demissão, presta atenção, hein?
Item 2.3. Respeitamos a liberdade de associação sindical e buscamos conciliar os interesses da empresa com os interesses dos funcionários e suas entidades representativas de forma transparente, tendo a negociação como prática permanente. Aí, um item a respeito da associação, né? 2.3, 2.3 já foi, 2.4 agora, né? Ok, 2.4. Asseguramos a cada funcionário acesso às informações pertinentes à sua privacidade, bem como o sigilo dessas informações, ressalvados os casos previstos em lei, né? Então está aí para vocês, direito à sua privacidade, também aquela questão de relativa, né? Porque tem casos de exceções. Agora vamos para o 2.5. Atenção absoluta. Esse item 2.5, tivemos aí algum tipo de alteração, que pode ter sido alteração no texto, que pode ter sido a inclusão dele, ou o reposicionamento dele. Todo e qualquer tipo de alteração, o professor mandou aqui a palavrinha novo. Onde você enxergar o tal do novo, significa dizer que você tem que redobrar sua guarda. Você tem que se esforçar mais. Esse é o potencial assunto. Todos são potenciais assuntos. Mas onde tem novo, ele tem mais probabilidade. Lembra lá que eu falei para vocês de entender a cabeça do examinador. Reconhecemos, aceitamos e respeitamos a diversidade do conjunto de pessoas que compõem o conglomerado, né? Olha aí, né, cara? Reconhecemos, aceitamos, respeitamos a diversidade do conjunto de pessoas que compõem o conglomerado, né? Aí o respeito à diversidade, né? O respeito à diversidade está previsto aí no item 2.5, né? Bacana, né? Vamos lá. Item 2.6. Repudiamos práticas ilícitas como suborno, extorsão, corrupção, propina, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo em todas as suas formas, né? Olha aí, o banco aí repudiando, né, essas práticas aí ilegais, né? De tipo de prática, ó. Suborno, extorsão, corrupção, propina, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo de todas as suas formas, né? 2.7. Outro cara aí chamado de novo, né? Então vocês têm que aumentar a sua, né? Orientamos os profissionais contratados a pautarem seus comportamentos pelos princípios éticos do Banco do Brasil, né? Então aí orientamos os profissionais a pautarem seus comportamentos pelos princípios éticos do Banco do Brasil, que são esses aqui. Novo, né? Vamos lá. E, finalmente, nós temos o último item, né? Então, esse item 8.2 aqui, que trata sobre funcionários e colaboradores, foi o item que mais teve alterações na última revisão do Código de Ética do Banco, né? Valorizamos o diálogo com funcionários e colaboradores, mantendo canais aptos a recepcionar e processar dúvidas, denúncias, reclamações e sugestões, bem como garantimos o anonimato quando solicitado. Ou seja, esse item 8 diz respeito à ouvidoria do Banco do Brasil. Vamos para frente. Temos aí fornecedores. Fornecedores, agora o bloco de fornecedores, né? Então é o seguinte, nós tratamos clientes, funcionários e colaboradores. Agora é o pilar fornecedor, né? Fornecedor é importante em todo e qualquer negócio. Adotamos de forma imparcial e transparente critérios de seleção, contratação e avaliação que permitam pluralidade e concorrência entre fornecedores que confirmem a idoneidade das empresas e que zelem pela qualidade e melhor preço dos produtos e serviços contratados, né? Ou seja, respeito aqui à concorrência limpa. O que é a concorrência limpa, né? Imparcialidade, transparente, critérios claros, objetivos. Para quê? Para que você tenha melhor
a melhor proposta aí, tem a melhor qualidade do preço dos produtos, né? Isso é que é o item 3.1. Item 3.2, atenção. Requeremos, no relacionamento com fornecedores, o cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, como a não utilização de trabalho infantil ou escravo e a adoção de relações de trabalho adequadas e de boas práticas de preservação ambiental, resguardadas as limitações legais. Rapaz, sabe como é que o cara pode cobrar aqui? Olha só. Ó como a cabeça já trabalha, né? Olha só. Todos os anos aí tem uma fiscalização do Ministério do Trabalho contra trabalho escravo. Tem, né? Inclusive tem cara aí grande, cara, milionário aí que está nessa lista. Diz o seguinte: as empresas e as pessoas, tá, que estão na lista lá do trabalho escravo, trabalho infantil, pelo Código de Ética do Banco do Brasil, essa pessoa não pode contratar com o banco, não pode ser um fornecedor. Tá aí, né? Ou seja, relações aí de responsabilidade social, né? O item 3.5, 3.2 aí. Item 3.3, vamos lá, né? O item 3.3, ele foi adicionado. Não tinha o item 3.3. Então você tem que ler esse cara aqui várias vezes, né? Eu digo para vocês aí, né? Tá? Tem que, tudo que é novo, o cara tem que ler várias vezes. Vamos lá. Requeremos das empresas fornecedoras de serviços que seus empregados, quando prestarem serviços para o bebê, sejam orientados a respeitar as diretrizes desse código de ética, né? Então aí, ele está estendendo os efeitos do Código de Ética para todos aqueles que venham lá ter qualquer tipo de trabalho nas dependências do bebê, né? Então, item novo, vou ler até de novo para vocês, né? Requeremos das empresas fornecedoras de serviços que seus empregados, enquanto prestarem serviços para o bebê, sejam orientados a respeitar as diretrizes deste Código de Ética. Bacana! Bloco número 4, acionistas, investidores e credores, né? Ou seja, como o banco vai se relacionar? O banco, primeiro, você tem que saber que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, né? Uma sociedade de economia mista e, como sendo uma sociedade de economia mista, o seu capital social, ele é dividido por ações. E essas ações, vocês vão ter categorias de acionistas, pessoas que detêm, né? Pessoas que vão somente investir, mas não são aí acionistas, e credores, né? Bancos aí, os credores do banco. Como é que vai ser? Primeiro, 4.1. Pautamos a gestão da empresa pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre esse item, o professor é obrigado a fazer considerações importantes. Primeira pergunta que eu faço para vocês. O que são esses princípios? Né? O que são esses princípios? Isso pode cair. Esses são os princípios explícitos da Constituição Federal. Esses são os princípios da administração pública brasileira, consagrados pela Constituição brasileira. Tá? Então você tem o artiguinho, atenção, olha só, 37 da Constituição Federal de 88, lá no artiguinho 37 da Constituição Federal de 88, que trouxe para vocês esse princípio, tá? Tá aí, conhecimento, né? A administração pública direta e indireta observarão, né, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso que está escrito lá no artigo 37. Né? O professor tem uma passagem na minha vida muito interessante, que quando o professor estava no pique total para fazer concurso, eu consegui uma coisa muito interessante na época. Né? A Constituição Federal, ela norteia aí
várias disciplinas, cara, né? Então ela sempre estava presente em quase todas as disciplinas e com certeza em todas as provas, né? E aí o professor vendo isso, o que eu fiz, cara? Eu fiz um trabalho muito interessante aí. Eu tinha a Constituição na cabeça, artigo por artigo, cara. Isso me ajudou muito, né? Você vai fazer o concurso do Banco do Brasil, com certeza você vai passar, você vai ficar um tempo lá. Você vai desejar, não todos, né? Mas uma grande maioria dos alunos aí vai querer novos voos profissionais, principalmente na carreira de concursos, né? E aí o seguinte, cara, você vai se deparar com a Constituição. Lembre disso. Quando eu tinha a Constituição na cabeça, cara, isso me dava uma vantagem competitiva muito grande em relação aos meus concorrentes, cara. Né? Então, por isso que eu tenho ainda alguns artigos na cabeça, né? Rapaz, saudade que eu tenho, viu? Falar é verdade, saudade que eu tenho de ficar aí estudando, né? Conhecimento, é muito gostoso você adquirir conhecimento. Vamos lá, galera. Então, que princípios que esse cara aqui, esses princípios são princípios da Constituição Federal, são princípios da administração pública brasileira, são princípios expressos da Constituição Federal, ok? Então, aí, professor, eu quero decorar esse cara aqui. Aí tem um macete muito antigo, né? Que nós chamamos esse cara aqui, ó, esse princípio de LIMP. É isso, né? Ó, LIMP, né? Sendo o L de legalidade, o I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, né? Lembrando que o Banco do Brasil faz parte da administração pública indireta, ok? Mas que cumpre aí o LIMP, né? Não só o Banco do Brasil, mas toda a administração pública direta e indireta. Item 4.2. Somos transparentes e ágeis no fornecimento de informações aos acionistas, aos investidores e aos credores, né? Então aí, cobrando aí a atitude dos funcionários para serem ágeis para fornecer informações, né? Item 4.3, vamos lá, né? Item 4.3, o último item do bloco acionistas, investidores e credores. Consideramos toda a informação passível de divulgação, exceto a de caráter restrito que coloca em risco o desempenho e a imagem institucional ou que está protegida por lei, né? Então, ou seja, o banco com relacionamento com a sociedade, com os acionistas e investidores, informa tudo. Agora, é claro, tem algumas informações estratégicas, né? Se o banco fornecer, o outro cara vai, concorrente, copia e já ferra o banco, né? Bacana, vamos lá. Item 5, né? Terminamos aí o item 4, são 9 itens, vamos para o item 5, que são itens chamados de parceiros, né? Consideramos os impactos socialmente na realização de parcerias, convênios, protocolos de intenções e de cooperação técnico-financeira com entidades externas, privadas ou públicas, né? Então aí, a responsabilidade socioambiental com os seus parceiros, né? Ou seja, o banco aí respeita, né, essa responsabilidade. Item 5.2, né? Estabelecemos parcerias que asseguram os mesmos valores de integridade e idoneidade e respeito à comunidade e ao meio ambiente, né? Então, ou seja, os mesmos valores que o Banco do Brasil tem, ele quer cobrar dos seus futuros e atuais parceiros. Item 5.3, este é um item também muito importante, tá? Que ele teve a redação alterada, né? Professor, o que o senhor me sugere, professor? Você está falando que esse item aí teve a alteração, o texto alterado. Eu devo ler o anterior? Rapaz, inicialmente eu tinha até colocado assim, o bloco anterior e o novo. Aí eu fiquei pensando, cara, vou confundir a cabeça dos nossos alunos, cara. Então é o seguinte, como o anterior não vai cair na prova, tá? E se cair, nós vamos fazer o recurso e nós vamos vencer, pode ter certeza disso. E eu digo para vocês o seguinte, meus amigos, olha só fixe o texto atual, porque o texto atual que é possível objeto de prova. Então tá aí para vocês, o item 5.3, ele é um item novo, né?
Mantemos relacionamento negocial com outras instituições financeiras que possuam políticas, normas e procedimentos para a prevenção de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e combate à corrupção ou qualquer espécie ilícita, né? Aí, ó, tá tendo aí, né, cara, uma série de atentados na França, no mundo, na Europa, né? Nos Estados Unidos já teve, pode acontecer. Isso aqui é uma potencial questão de prova, ó. Ó, prevenção, aproximar aqui, ó, prevenção de quê, ó? O combate à lavagem de dinheiro, tá? Ao financiamento do terrorismo, ó, combate à corrupção ou qualquer espécie ilícito, né? Então o Banco do Brasil aí, ele está dentro desse contexto aí do combate ao terror, né? Rapaz, isso é importante demais, pode cair. Inclusive esse cara aqui pode cair tanto no assunto de ética, tá? E pode cair também, tanto no assunto também de atualidade do mercado financeiro, né, sobre o financiamento dessas entidades, né? Eu não encontrei nenhuma notícia ainda, mas eu vou dar uma vasculhada na internet sobre isso. E claro que isso aqui pode ter certeza, como um assunto de prova para vocês aí, lá na sua prova de redação, tá? Novo, parceiros, tem que saber estudar o dobro. Vença as suas paixões, cara. Fique competitivo, né? Eu falo com confiança, porque eu já passei por isso, né? Vamos lá, 6.1. Temos a ética e a civilidade como compromissos nas relações com a concorrência, né? Ou seja, como o banco vai tratar a concorrência. Como que o banco vai tratar a concorrência? A ética e a civilidade com compromisso nas relações com a concorrência. 6.2, né? Peraí, só um minutinho. Então nós saímos do parceiro, né? O item 5, e agora nós estamos com o item 6, né? São 9 itens, né? E o item 6, concorrentes, ele já manda lá. O que ele já vai mandar? Já vai mandar a forma que o banco vai tratar com a concorrência. Isso pode cair? Claro que pode, cara, né? Ele pode cair, né? Vamos lá. 6.2. Conduzimos a troca de informações com a concorrência de maneira lícita. Olha aí, como é que o examinador gosta? Ele coloca um izinho aqui, ilícita, ele valida o item, né? Você lê e tem a impressão, mas eu já li isso. Eu já li isso. O que acontece? Você não pode ler no automático, tem que ler com atenção, cara. Ó, palavras onde o cara ele pode acrescentar ou retirar uma letrinha que muda completamente o significado, o examinador fica procurando isso como ouro, porque facilita a vida dele, né? E tenta vocês, então, ó, onde tem lícita e ilícita, cara, são potenciais palavras aí que podem ser alteradas, e você tem que marcar essas palavras aí para você reforçar sua atenção, né? Então vamos lá, lê de novo, professor. Conduzimos a troca de informações com a concorrência de maneira lícita, transparente e fidedigna, preservando os princípios do sigilo bancário e dos interesses da empresa, né? Então tá aí para vocês uma forma muito interessante do cara perguntar isso aqui. O Banco do Brasil não troca informações com a concorrência? Está errado. Ele troca sim. Inclusive tem esse item 6.2 que fala sobre isso e como deve ser feita essa troca, né? Item 6.3, né? Esse sujeito aqui, esse cara aqui, muito interessante, ele foi retirado, cara, ó, né? Ele foi aí, ó, retirado esse item 6.3. Então, preste atenção aí, né? Foi retirado. Não vou nem ler isso para vocês aí, né? Agora o item 7, governo, né? Vamos lá, vamos falar do governo. Porque o governo é muito importante, por quê? Porque o governo ele é o maior acionista do Banco do Brasil, né? Então vamos lá, o governo, né? Sobre esse item aqui, né? Vamos lá. Esse governo aqui, só para passar para vocês, esse item aqui também foi um item que sofreu alterações, né? Somos parceiros do poder público na implementação de políticas, projetos e programas socioeconômicos voltados para o desenvolvimento sustentável do Brasil e dos países em que atuamos. Tranquilo, né? Item 7.2. Esse item do governo também teve alterações.
Articulamos os interesses e as necessidades da administração pública brasileira com os vários segmentos econômicos das sociedades em que atuamos. Ok, tranquilo, né? Item 7.3, tá? 7.3, passar para vocês aqui, é o seguinte: relacionamo-nos, puta, bonito, né, cara? Relacionamo-nos, né? Olha aí, com o poder público independente das convicções ideológicas de seus titulares, ok? Negócio, ideologia à parte, né? Item 7.4, atuamos em conformidade com as diretrizes internacionais no que diz respeito à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, né? Olha como o banco repudia a prática de financiamento às práticas ilícitas, né? Salvo engano, isso aqui já é a 4ª vez que isso volta aqui que aparece no seu código de ética, né? Item 7.5, né? Ele teve aí alteração, né? Vou voltar aqui, vamos lá. Repudiamos quaisquer práticas de corrupção a fim de influenciar a ação do funcionário do governo brasileiro ou estrangeiro para obtenção de vantagens impróprias. E outro item novo que, né? Não financiamos partidos políticos ou candidatos a cargos públicos no Brasil e nos países em que atuamos, né? Esses dois itens sofreram pequeninas alterações no texto, só que essas pequeninas alterações no texto podem ser cobradas, né? Item 8, né? Agora nós vamos para o item 8, que é o penúltimo. O item 9 trata sobre órgãos fiscalizadores, né? Vamos lá, o item 8 fala sobre a comunidade, né? É muito importante porque o banco sempre está querendo buscar a comunidade. Item 8.1. Valorizamos os vínculos estabelecidos com as comunidades em que atuamos e respeitamos seus valores culturais. 8.2. Reconhecemos a importância da comunidade para o sucesso da empresa, bem como a necessidade de retribuir à comunidade parcela do valor agregado aos negócios, né? Ok, sem muitos comentários. Item 8.3, né? Vamos lá. Apoiamos nas comunidades iniciativas de desenvolvimento sustentável e participamos de empreendimentos voltados à melhoria das condições sociais da população. Esse item 8.3 dá uma sinalização para o banco aí para investir, né, no desenvolvimento sustentável das comunidades. 8.4, né? 8.4, vamos lá. Zelamos pela transparência no financiamento da ação social, ok? E 8.5, nós temos aí, afirmamos nosso compromisso com a erradicação de todas as formas de trabalho degradante, infantil, forçado e escravo, né? Então aí, uma postura do Banco do Brasil. Item 8.6, ele é novo, tá? Esse item é novo, né? Adotamos a responsabilidade social como premissa na definição de políticas, normas e procedimentos voltados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né? E finalmente, ó, de novo, ó, terrorismo, né? Vamos para o último tópico, que são órgãos reguladores, né? Vamos aqui, órgãos reguladores, o item 9.1. Trabalhamos em conformidade com as leis e demais normas do ordenamento jurídico brasileiro dos países em que atuamos, né? Então, ok, e finalmente, como que ele trata aí, né? O item 9.2. Atendemos nos prazos estabelecidos às solicitações originadas de órgãos externos de regulamentação e fiscalização e auditorias externas e internas, né? Professor, quais são esses órgãos? Dá uma para a gente aqui. Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, né? Agora também a Controladoria Geral da União, são os órgãos reguladores e órgãos fiscalizadores, alguns, né, desses órgãos que o Banco do Brasil aí, ele está sujeito. Bacana, galera? Então aí, super aula, bastante motivado, gostei dessa aula aí.
para vocês. Agora vocês têm que fazer o seu dever de casa, pegar esse código de ética. São 4 páginas, cara, rapidão, né? A gente já teve aqui o primeiro contato com o código de ética, você sabe a importância dele. O que você vai fazer? Vai lá, faça umas 2 leituras. E detalhe, né? Na sua revisão de véspera, você tem que ler esse código de ética, cara. Uma questão está lá com certeza, né? Então vamos lá. Padre Fábio de Mello, né? Sou fãzaço desse cara aqui. O que te salva não é o que os outros andam achando, mas o que Deus sabe a seu respeito, né? Estou repetindo essa mensagem aqui para vocês, né? Muito forte nessa mensagem aqui. Às vezes a gente fica preocupado com o que os outros ficam falando da gente, cara. Esquece, esse cara não vai te salvar, ele não é o salvador da pátria. O único que salva é Deus. O único que salva é Deus, então nós temos que crer em Deus, tá certo? Então, gente, forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.